Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 107ª aula da nossa Escola Bíblica Online. Espero que você esteja gostando, curta, compartilhe, comente, né? Fale aí alguma coisa. Não se esqueça, as nossas aulas do Apocalipse, já estamos na 3ª aula. Eu já coloquei, estou colocando toda quarta-feira, então fique aí atento e assista uma por uma, para você poder entender bem o livro do Apocalipse. Aula passada, nós estamos estudando a 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, estamos no capítulo 3, e na aula passada, Paulo falou sobre o ministério, sobre a nova aliança, e hoje nós vamos estar dando continuidade a esse assunto. Então, abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 11, diz: porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Então, Paulo fala do rosto de Moisés, né? Que o brilho foi saindo, foi algo grandioso, a glória de Cristo não desaparece, fica maior, então ela é superior. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3, verso 12 e 13, tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Então, tendo a esperança de que a aliança de Cristo é permanente e tinha ousadia por ser permanente, né? Nós temos a certeza de que Jesus é eterno, a glória do Senhor é eterna, nós teremos uma vida eterna, então nós temos ousadia, firmeza no falar, né? Em Êxodo 34, verso 33 a 35, relata que o povo não conseguia olhar para Moisés, então ele colocava um véu no rosto. E também para não ver que ia acabando. Aquilo não era permanente, porque era no homem, né? Verso 14 e 15, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, embotar é ficar áspero, é coração duro. A prática deles do dia a dia demonstrou que eram grandes pecadores. Então, eles não conseguiram cumprir a lei como Deus queria. E isso significava coração duro. Quando hoje as pessoas leem a antiga aliança e ignoram a Cristo, significa que existe um véu no coração deles. Então, em Cristo, tudo já está bem claro, bem explicado, então não tem perigo de errarmos, de pecarmos, né? Em Cristo nós temos a verdade. Verso 16 e 17, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, nós temos duas situações aqui. Primeiro, os que permanecem na antiga aliança, e segundo, os que se convertem ao Senhor, onde o véu lhe é tirado. É a menção de quando Moisés ia perante Deus. Então, geralmente, quando Paulo fala, usa Senhor, é referente a Cristo, mas aqui não. Ele fala no Antigo Testamento. Então, ele fala Deus, o Senhor, é o Espírito. Então, Paulo não fala de uma igualdade, como se fosse a mesma coisa. Aqui é a identidade de natureza, missão integrada, trindade, age integrada no ministério. Deus, através do Espírito Santo, está agindo na vida das pessoas. E o resultado dessa ação é a liberdade total. Então, a ideia da liberdade é a justificação diante de Deus. Não há condenação.
A ideia de Paulo é que uma pessoa com grande peso nas costas, o pecado, a vida, ela se converte ao Senhor e o Espírito tira tudo isso dele, se transforma em justa, pessoa justa, justificado. E aí então existe a liberdade. Verso 18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então Moisés tinha tranquilidade de tirar o véu diante de Deus, mas diante do povo ele tinha que colocar o véu. Agora que somos justificados por Deus, sem venda, nós estamos na presença de Deus, nós contemplamos o que o Senhor nos revela e é o suficiente. E nos traz uma transformação constante, contínua, realizada pelo Senhor através do seu Santo Espírito, e que retomamos a imagem e semelhança de Deus, que perdemos com o pecado. Então, na nova aliança, Deus vai nos restaurando. E essa é a defesa de Paulo para o ministério da nova aliança. Então, nós falamos aqui, neste capítulo anterior, a sinceridade de Paulo. Paulo explica a sua demora, em ir a Corinto. O penitente deve ser readmitido na igreja. A intranquilidade de Paulo não encontrando Tito. Paulo fala da vitória de Cristo no ministério apostólico, a excelência do ministério da nova aliança e fala agora, por último, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, Paulo cumpre seu ministério com fidelidade. Paulo está respondendo às críticas sobre o seu ministério e ele coloca claramente a sua posição à luz da palavra de Cristo. Agora, capítulo 4, verso 1 e 2, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então, Paulo entende que o seu ministério vem pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. O desanimou os problemas, e não desanimou Paulo os problemas enfrentados. Paulo demonstra que ele rejeita os que se levantam ou criticam seu ministério. Então, como falavam, orados, e eles diziam que Paulo era de segunda categoria. Então, por agirem com a verdade, as pessoas vão ver a pureza do seu ministério. Então, não se importava com o julgamento humano, mas com o que Deus pensava dele. E ele podia sim ser julgado, mas na presença de Deus pela verdade. Verso 3 e 4, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se pedem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, tinham pessoas que ainda não criam no evangelho. Então, Paulo estava pregando e eles ainda não estavam crendo. Então, eles estavam encobertos. Não era 100% da igreja, eram alguns cristãos. Então, Paulo demonstra que o problema não é a mensagem. Se está encoberto para alguns, é porque ainda está perdido. O diabo ainda está dominando estas pessoas. Então, são incrédulos e não resplandecem a Deus. Versos 5 e 6, porque não nos pregamos a nós mesmos,
mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como nossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Eles não se exaltaram perante as pessoas, mas pregam a Cristo como servo de Cristo e aos próprios coríntios, e faz por amor de Jesus. Então, qualquer crítica cai por terra diante da verdade. Em Gênesis 1:3, diz, haja luz, e ele criou a luz no início. Também criou a luz no coração deles, Paulo mais os missionários, para clarear e que conhecessem Deus através de Jesus. É luz indo ao mundo para destruir o império das trevas. Agora Paulo vai falar o poder dele que vem de Deus. Versos 7 e 8. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Então, o tesouro é a grandeza do evangelho que eles pregavam. Transformação de vida e salvação. Vaso de barro é a figura do ser humano, do uso comum, né, e útil para que a glória de Deus seja de Deus, para que a glória seja de Deus e não nossa. Agora, Paulo compara a vulnerabilidade que eles passam, mas com o suporte do poder de Deus na vida deles. Então, são experiências, dificuldades passadas por eles. 9 e 10, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Eles sentiam Deus, o fortalecimento no ministério. Sofreram para serem servos de Deus. Levavam os sofrimentos semelhantes de Jesus por amor de nós. O servo de Deus se identifica com o sofrimento de Cristo. Então, o objetivo era quebrar sofrimentos, a vida de Cristo, e que se manifesta nele e em nós também, para a vitória final na segunda vinda de Jesus. 11 e 12, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então, nós que fazemos a missão de Cristo, passamos perigo, mas também temos os livramentos. A morte é situação de perigo, desgaste da obra, mas também animadora. Através das aflições que eles sofreram, os coríntios tiveram vida, tiveram benefícios, tiveram salvação. Então, Paulo está levando as pessoas a analisarem o ministério que ele teve no meio deles, e assim respondia aos críticos que se levantaram contra ele. Verso 13 e 14, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Então, Paulo cita Salmos 116, 10, que apesar do sofrimento que passava, ele cria que teria vitória. Então, o espírito de fé, a mesma atitude, o exercício da fé, o fez se manter fiel à pregação do Evangelho. Deus também nos ressuscitará. Esperança baseada na fé. Deus fez uma grandiosa obra em Cristo e através de Cristo experimentaremos a ressurreição,
Seremos salvos e estaremos todos juntos na presença de Deus. Olha que maravilha. Verso 15, porque todas as coisas existem por amor de nós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante, as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Então, tem duas motivações aqui. Primeiro, todas as coisas que o apóstolo sofreu foi por amor dos irmãos, porque a graça de Deus estivesse sobre a vida deles. E segunda motivação, porque a glória de Deus ela fosse mais aumentada através da ação do evangelho na vida deles. Então, Paulo coloca diante da igreja a grandeza das suas motivações, que não eram pessoais, mas era para continuar o amor deles. Então, tudo para a glória de Deus. Agora, Paulo vai falar do desígnio e o efeito das aflições. Para que servem as aflições? Quais são os efeitos das aflições na nossa vida? Verso 16, 17. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, Paulo continua falando da sua motivação. Corromper é o desgaste das aflições que debilita, que faz sofrer, traz dificuldade. O homem interior é o espírito, a alma, o que está dentro de nós. E se renova porque está debaixo da ação de Deus, está sendo fortalecido. Paulo ameniza a tribulação porque produz resultado maravilhoso. Salvação de pessoas com Deus sendo glorificado. Verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, coisas que se veem é aquilo que estamos enfrentando, mas naquilo que será pleno e eterno, o resultado do evangelho na presença de Deus, a eternidade. Então, o contexto é a pregação do evangelho. Agora, Paulo vai falar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Capítulo 5, verso 1 e 2. Sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas, nos céus. E por isso, casa não feita por mãos eternas, nos céus. Por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Paulo fala do corpo humano, fala das aflições na pele e na carne. Se a nossa vida se acabar, temos algo preparado da parte de Deus. Existe um corpo além deste corpo, um corpo glorificado. Sabe que a sua vida não finaliza aqui. Então, neste corpo, sofremos sim, desejando ser transformado, corpo glorificado, não temendo nada, porque Deus já cuidou de tudo lá no céu. Verso 3 e 4, se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, Paulo fala que antigamente dizia que somos espíritos aprisionados num corpo. E a morte libertava esse espírito do corpo. Era uma crença que existia na época. Então, Paulo deixa claro que o corpo e espírito é uma coisa só. Imaculada, é maculada pelo pecado,
mas no final Deus renovará. Lá em 1 Coríntios 15, vai ser encontrado, depois vestido, completo, Deus nos fez como um todo. Morreremos e seremos restaurados. Então, vivemos neste corpo angustiados, não porque queremos morrer, despidos, mas porque queremos ser revestidos, transformados totalmente. Revestir é colocar uma nova roupa que não será mais mortal, e sim eterna. 5 e 6, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Então, Deus nos deu a garantia de tudo o que ia acontecer. E Paulo fala de esperanças grandiosas que trazem ânimo para o seu coração. Ausentes do Senhor quer dizer que ainda não estamos participando da glória futura. Para isso, será necessário deixarmos este corpo mortal. 7 e 8, nisto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. A fé é algo que move. Não estamos vendo ainda esta realidade, mas estamos crendo que vai acontecer. Paulo diz que se dependesse dele, ele preferiria terminar a obra e ir para o Senhor, que é bem melhor. Então ele fala em Filipenses, capítulo 1, verso 23, ele diz, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é necessário eu permanecer na carne. Verso 9 e 10, e é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, em toda situação, nos esforçamos para fazer a vontade de Deus e levarmos os benefícios a vocês, a levarmos as bênçãos. Então, o tribunal de Cristo é assim. Primeiro, Paulo fala para crentes e demonstra que os crentes também vão comparecer ao tribunal. O julgamento, a avaliação. No juízo final deverá ser um julgamento público. Mesmo os salvos estarão nele. Todos precisarão estar na presença de Deus, porque lá todo joelho se dobrará. Todos deverão ver a verdade. Os ímpios vão ser separados para a condenação. Vão se dobrar perante Deus. Mas aí o tempo já passou. Mas os crentes estarão lá, que obviamente serão salvos, quando julgados serão absolvidos por Cristo, porque somos justificados por Ele. Vai haver um recebimento, traz responsabilidade para crentes. Serão salvos, mas haverá julgamento do que fizeram. Terão recebimento de recompensas, serão os galardões pelo esforço pessoal para realizar a obra de Deus. Então, não temos mais detalhes, de tudo isso, de como será isso. Então, podemos também fazer uma comparação com a parábola dos talentos. Agora, nós vamos falar do zelo apostólico de Paulo. Capítulo 5, verso 11 e 12. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-nos ensejo de vos gloriardes por vossa causa,
para que tenhais o que responder aos que se gloriarem na aparência e não no coração. Paulo começou a falar como conduzia o evangelho. Abriu um parênteses aqui para falar das aflições, de esperança futura, e agora ele retorna àquele assunto. Então, o temor do Senhor é a forma como enxergamos a obra. Convencemos os homens da verdade e de forma grandiosa são conhecidos por Deus, porque estão fazendo a obra de Deus. Espera que os reconheçam também. Aqui Paulo responde aos críticos, da igreja de Corinto e quer que a igreja tome uma atitude. Não vou ficar falando de vocês. Espera que as pessoas os avaliem, não as críticas de terceiros, mas de uma forma pessoal e sincera. E não vai mais gastar tempo com defesas longas, mas que vejam a obra que foi feita no meio deles e vejam que somos servos de Deus e responderão aos que são falsos servos de Deus. Então, lá em 2 Coríntios 11:13, diz que existiam obreiros fraudulentos ali na igreja de Corinto. Verso 13 e 14, porque se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morrer por todos, logo todos morreram. Então, enlouquecemos. Será que Paulo está sendo acusado de ser louco? Ou será que significa algum tipo de milagre na igreja e foi taxado de loucura? De qualquer forma, Paulo está ironizando. Enlouquecemos é para Deus. Não era falta de senso, era obra de Deus. Constrange a pressão que exige uma ação positiva. O amor de Cristo nos pressiona a realizarmos uma obra em favor de vocês. Todos. Então, quando a Bíblia cita todos, não quer dizer 100% todas as pessoas no mundo. Ele está dizendo todos morreram. Salvação. Porém, o velho homem, mas não é sobre todas as pessoas, mas somente para os que creem. Amém? Espero que tenha entendido aí a palavra de hoje. Paulo está respondendo algumas críticas, E vamos então para a próxima aula, se assim Deus permitir. Que você tenha um excelente domingo na presença de Jesus e juntamente com a sua família. Amém? Um beijo grande no seu coração e até a próxima.